Autor, Marcelo Aniloel Zampoli, todos os direitos reservados. Nome do livro, Coletânea O Pensador. O universo teia. O universo é como uma teia de aranha. Milhões de partículas se movimentam de um lado para o outro, interagem umas com as outras, e assim se faz o universo em sua dimensão invisível, nos pontos de energia. Cada partícula tem sua particularidade, é formada por elementos distintos e é única em questões químicas e físicas. Quando se juntam duas ou mais partículas, faz-se uma conjuntura do universo, juntando os elementos e calculando as variáveis das partículas que se juntam. A evolução do universo está no desenrolamento dos cálculos da união das partículas, e pode haver teorias dessa união. O universo teia e invisível nos mostra um universo formado por partículas, e entender esse universo é entender cada partícula e sua interação uma com as outras. Para calcular as partículas e sua união, deve-se entender o formato da partícula em questão, e se uma partícula m se junta com uma f, então, m mais f é igual a mf, e mf igual x. Com a decomposição de mf se acha x e se faz uma teoria x do universo. O PT contra os trabalhadores. O que está acontecendo no Brasil é inaceitável. O PT, que é o Partido dos Trabalhadores e teria que defender o trabalhador, o povo honesto que trabalha e vive honestamente, está massacrando-o com o aumento dos preços de tudo, dos impostos, etc. Se o PT quer cortar gastos, então por que não começa em Brasília pagando menos salário para os deputados, senadores, governadores, prefeitos e vereadores? Isso sim é cortar gastos. Não tirar a comida da mesa do povo humilde brasileiro, isso é deplorável. Eu concordo que o salário dos políticos deveria ser um salário mínimo. Por que isso não acontece? Porque tiraria as regalias do poder, e tirar dos mais fracos é bem mais fácil. O povo está sendo massacrado por um governo que está falido e acha que, para resolver o problema, e esse problema foi feito pelo próprio governo, é preciso tirar dinheiro do povo que o elegeu. Seria melhor e mais justo cortar gastos com a elite dominante, os ricos, e não desqualificar os coitados dos trabalhadores. O sistema socialista é bem visto nessa situação, onde as diferenças de renda entre as classes são exorbitantes e injustas, e esse problema é grave na sociedade e leva ódio e violência aos quatro cantos do Brasil. O mundo digital à beira de um colapso na humanidade. Hoje, no mundo moderno, tudo é digitalizado, digital. Existem milhões de sinais e frequências eletromagnéticas por toda a estratosfera. No cérebro humano existe um sensor que capta informações vindas de todos os cantos. Será que a mente está preparada para suportar sinais eletromagnéticos que ela capta? Vivemos à beira de um caos entre o poder e extrapolação dos sinais que certamente interferem nos padrões do psiquismo humano. A mente está chegando a um estado de sobrecarga, e isso gera vários problemas, como desorientação, depressão, pânico, etc. O mundo digital bombardeia a mente todo momento com ondas eletromagnéticas e sinais de celulares, rádios, televisão, satélites, etc. Vivemos à beira de um caos entre mente e tecnologia, que pode desencadear grandes males ao ser humano, e esse mal deve ser estudado e sanado o mais rápido possível, para que a tecnologia não se torne a patologia das doenças modernas. Isso inclui o câncer e outros males provocados pela constante exposição a essa bomba digital que está sobre o planeta. A cura do câncer. Para combater essa doença deve-se injetar na pessoa um antídoto que deixa os anticorpos superinteligentes. Assim eles saberão como combater e vencer a doença, com os métodos biológicos apropriados. O cérebro tem que ter a sabedoria genial biológica adequada para organizar seu exército, que são os anticorpos, para saber como combater a doença. Mas para combater essa doença grave a mente e os anticorpos devem estar interligados. A mente deve ser o orientador dos anticorpos nessa guerra. O antídoto a ser usado para colocar anticorpos inteligentes e dar à mente genialidade deve ser estudado, mas seria cloridrato de zinco. Essa fórmula injetaria nas células de defesa um conhecimento que elas não possuíam até então e contra o mal proporcionaria um estabelecido. Em caráter de alma, muito aprofundamento, até a pessoa ter o entendimento e o caráter de combate à doença, controlando seu sistema biológico pela sua mente, e até seu sistema imunológico, mas isso é só para os geniais, só eles conseguem. O meu Deus é o Deus dos exércitos, a quem temerei? Eu tenho um Deus, e Ele é o Rei do universo, das coisas visíveis e invisíveis, Ele é o Deus de Israel, Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meus inimigos serão massacrados por Ele, porque Ele é forte e fiel. Eu não temo a ninguém e a mal nenhum, porque Ele rege minha vida. Meu Deus é o Senhor verdadeiro que jorra a água viva de sua fonte. Eu sou seu servo e sempre serei, e Ele colocou anjos para me livrar dos laços do inimigo. Se quiser brigar, sua derrota é garantida, porque ninguém nunca pode e nem vai poder contra o gigante de Israel.
Meu Deus nunca me abandona e eu nunca vou abandoná-lo. Quem duvidar do meu Deus, é só pagar para ver. Os enigmas do cosmos. A teoria do cosmos explica o conjunto quântico do universo, onde o universo é formado e moldado por milhões de partículas, e elas interagem umas com as outras, mudando o ambiente energético, a evolução e formação do universo. No cosmos existe o colapso final, onde as energias retornam, em um movimento vicioso. Nesse momento final está a gravitação dos planetas na órbita terrestre. A força desse desvio na dimensão da energia escura é explicada pela teoria da relatividade geral, onde o universo se curva por causa da atração dos planetas em órbita. Nessa curvatura se encontram o chamado fim e começo do universo. Essa renovação se faz para fechar com a teoria do cosmos, onde se explica o todo, o começo e fim do ciclo vicioso do universo, e isso nos mostra uma teoria, que é a teoria do cosmos, que abrange e explica todo esse mecanismo totalitário. O conteúdo da teoria já foi bastante esclarecido com o processo de combinações matemáticas e físicas das interações das partículas no universo, onde se projetam previsões, teorias e combinações levadas a isso. A sociedade e o doente mental. O doente mental é claramente discriminado na sociedade brasileira. Ele paga um preço enorme por não ser normal entre todos. Se ele busca um emprego, dificilmente consegue, se falar de sua deficiência ou se ela própria se demonstrar. Para ter um emprego, ele tem que falar que é normal, caso nisso seu problema não interfira. As pessoas que têm doenças mentais, mesmo debilitadas, têm sentimento, e quando no ônibus, no metrô, na escola, no trabalho, passam por humilhação, xingamentos, insultos, cochichos discriminatórios, mesmo sendo debilitadas, elas sentem o ocorrido e se punem, ou pode ter uma crise. Essas pessoas devem ser defendidas pela justiça, como os negros, homossexuais, etc., porque brincar com o sentimento de uma pessoa, já sendo ela debilitada, é o mesmo que coibir uma criança indefesa, e isso é terrível. Se hoje ainda não se tem uma medicina que ajude definitivamente essas pessoas, a justiça deve agir e criar leis que coibam essa maldade contra pessoas que às vezes não têm voz para lutar, mas sofrem caladas. A vida é real, não um Big Brother Brasil. Vai começar mais um BBB, a vida mostrada ao vivo e sem cortes, ou como se deve ou se deveria viver? Será isso a mensagem? Mas vigiar uma casa 24 horas por dia mostrando tudo para todo mundo ver tem qual significado? O de que as pessoas perderam a filosofia de convivência e têm que assistir BBB para recuperar? Mas isso se tornou vago neste século, em que as pessoas estão tendo que aprender o básico para se ter uma vida comum. Ou será que acham que a gente perdeu toda a noção de convivência normal e feliz? E perdemos? Creio que não perdemos nosso modo de coletividade, e sim que a mídia está tentando impor, ou já impôs, o que devemos fazer, como devemos agir e nos comportar com os outros. Mas essa ideologia imposta é precária e banal, mostrando valores imorais e sem ética. O BBB é um péssimo espelho. Transparência nas loterias da Caixa. Está havendo várias denúncias de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito nas loterias da Caixa Econômica Federal e outras loterias. Existem pessoas que já ganharam centenas de vezes, e são vários esses sortudos. Deve haver um esquema com agentes da agência e com outros membros para conseguir o dinheiro facilmente. Isso é uma vergonha para o Brasil e para o povo brasileiro, que sonha em ganhar justamente na loteria, mas está sendo manipulado, roubado e difamado. O povo brasileiro é um povo de fé, o maior país cristão do mundo, e enganar o povo dessa forma é terrível, contra todos os princípios e até contra Deus. Brincar com a fé e a esperança de um povo é lamentável, para um grupo obter vantagens. Deve haver uma auditoria do governo brasileiro na Caixa e acabar com esse campo de concentração que estão fazendo com a fé e esperança do povo brasileiro. Todas as loterias devem ser investigadas e submetidas à auditoria para que não haja fraude. Isso é dever do governo para seu povo que o elegeu. Teoria do cosmos. A teoria do cosmos mostra um universo formado por milhões de partículas, que interagem umas com as outras. O universo é como um grande conjunto de páginas de cálculos matemáticos, e essas páginas vão passando rapidamente pela evolução do universo. Assim o universo evolui sozinho, através da resolução dos cálculos que nele se encontram. Cada partícula tem sua energia e caráter físico e químico, e os cálculos são o entendimento de cada partícula e como ela interage com as outras partículas. Se uma partícula de cloro interage com uma de urânio, então forma-se uma partícula de cálcio, porque a mistura química dessas duas se mostra nessa formação. Assim, é a teoria do cosmos que mostra o universo como um grande campo matemático feito pelas seus milhões de
Partículas, que interagem